Pessoal, boa noite. Começamos mais um programa o ABC da Comunicação pela TV Mais ABC. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, em um formato de debate como nós começamos desde o início de 2016. Vamos falar sobre o atendimento na agência de comunicação. O atendimento publicitário hoje é apontado como a principal figura da agência e vem consolidando sua participação como líder da agência. Para debater este importante assunto, trouxemos 3 grandes atendimentos de agências aqui do Grande ABC. Recebo Júlia Ranieri, atendimento da agência New Mind, e foi eleita a melhor profissional de atendimento no Prêmio ABC da Comunicação do ano passado. Júlia, obrigado por você ter vindo. Boa noite. A Júlia foi minha aluna, dei atendimento também, né, Ju? E ganhou o prêmio o ano passado. Legal que você está aqui. Obrigada, Bonete, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando dessa nossa área maluca. Bem maluca, né? Bem Atendimento, maluca. A gente vai falar muito sobre isso, atendimento sofre, viu? Bom, e recebemos aqui do meu lado esquerdo o Matheus Leite, que é gerente de contas da agência Insane, que foi eleita a agência do ano no Prêmio ABC da Comunicação no ano passado. Matheus é gerente de contas de projetos ali da Insane. Matheus, obrigado por ter vindo. Obrigado, Bonete. É importante falar sobre isso, né? Esse cargo novo aí, a gente está falando aqui de 3 terminologias só aqui. É uma responsabilidade muito grande, né? Entrar na Insane como gerente de contas, tantos projetos, tantos clientes, mas é um prazer estar aqui hoje em nome da Insane e todo mundo participar com vocês hoje. E na outra ponta recebo Luciana Salgado, atendimento comercial da agência Incandescente. Lu, obrigado por ter aceito o nosso convite. A Lu tem um papel muito legal que é na prospecção e conquistar novos clientes. A gente vai falar muito sobre isso. Obrigado por ter vindo. Obrigada, Bonete. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui representando a agência Incandescente. Boa noite a todos. Bom, como você viu, um time de feras, 3 agências importantes aqui do nosso mercado e 3 agências que estarão no Trends Day no dia 23 de abril. Nós vamos falar mais sobre isso. E você sabe que você também pode participar do nosso programa, só que desta vez a gente teve a participação antes, porque o programa está sendo gravado. Então a gente recebeu e-mails durante a semana para concorrer aqui ao livro oferecido pela Livraria Leitura do Golden Square Shop, as negociações internacionais, e também um jantar no Tantra ABC, além do kit especial do ABC da Comunicação. Então você que está assistindo o nosso programa, infelizmente não vai poder participar, mas os nossos telespectadores que acompanharam pelas redes sociais já enviaram as suas perguntas para o nosso debate. Bom, vamos falar sobre atendimento publicitário, atendimento comercial, gerente de contas, executivo de contas. É muita terminologia para uma função só. Mas antes de a gente passar para a nossa mesa, vamos ver um vídeo do blog, vou falar de novo, Publicitários, que o Guilherme Grigol, da Léo Burnet, trouxe o que ele acha sobre a visão de atendimento. É na faculdade que você aprende a diferenciar quais são as áreas dentro de uma agência de publicidade. Senão todo mundo acredita que a agência de publicidade é só criação, né? Até que o que você vai falar para sua família, então você fala assim, o que você faz? Eu sou publicitário. Todo mundo já pensa que você é o criativo, ou que você criou uma campanha, e na verdade não. Então na faculdade eu acredito que seja a base para você saber a diferenciação do que você vai querer, em qual área você vai querer atuar. Então eu acho que a faculdade é fundamental, mas não significa que a faculdade é que vai fazer o bom profissional. Isso não impede que um cara que não tem uma faculdade de publicidade não possa atuar dentro da área de atendimento. Eu acho que o atendimento ele é um cara de negócios, da mesma forma que um vendedor é numa loja de roupa, da mesma forma que um trabalha no açougue, o cara ele lida com as pessoas. E ele é o cara que fecha negócio, o atendimento é o cara que fecha negócio. Então a faculdade te dá uma base. Eu acho que você tem muitos cursos, muitos nem tantos, mas alguns cursos que te dão base. O atendimento, ele é um cara que ele vai falar muito com o cliente, ele vai escrever muito e-mail, porque ele vai precisar se comunicar e formalizar muitas coisas para o cliente, ele vai ter que descer um briefing para a criação, ir para os outros departamentos, para uma mídia, para o planejamento faz junto, mas enfim, eu acho que você tem que ler muito, escrever muito. Se você quer fazer um blog, faça um blog, tem exercício disso.
Eu acho que ler é uma obrigação nossa, eu acho que a gente tem que sempre estar lendo. Cara, que nem eu te disse, eu acho que o atendimento é um homem de negócio. Então, para você descobrir uma boa característica, é você gostar das pessoas, saber lidar bem com elas, saber que esse é o seu produto, na verdade, porque você trabalha com serviço. Então, não existe um produto mensurável, né? Você trabalha com um relacionamento com as pessoas para provar uma campanha, para provar todo um desdobramento de como você quer posicionar a marca do seu cliente na rua. Então, tem que ser uma pessoa que gosta de falar, de conversar, de saber lidar com as pessoas. Eu acho que tem que ser uma pessoa bem organizada, porque a organização é que vai te dar um diferencial diante das pessoas, com relação até o que você formalizou com o seu cliente, o que você combinou com o seu cliente, ou o que você combinou dentro da agência com a criação, com a mídia, com a produção, para você prometer uma coisa e acabar não cumprindo. Então, assim, a organização é bem importante. Agradecer ao pessoal dos publicitários, agora acertei falar aí para eles, desculpe a nossa falha aí no início. Bom, meninas, ele falou de uma coisa importante e eu quero começar com esse tema porque eu tenho a honra de poder ser professor de atendimento publicitário na Metodista desde 2002 e desde 2003, 2004 eu sempre vinha falando que o atendimento era um homem de negócios, tem que gostar de negócio, gostar de dinheiro, gostar de cliente e coincidência ou não, de 4, 5 anos para cá, quando o grupo de atendimento voltou a atuar de uma forma brilhante, principalmente quando o Márcio foi presidente, agora houve a mudança na presidência do grupo de atendimento, que tem um papel fundamental dentro da área da parte de atendimento das agências, eles vieram com essa posição. E eu queria ouvir a opinião de vocês. De fato, se eu começar pela Lu, que cuida mais dessa parte comercial, o atendimento é um homem, uma mulher de negócios? Ah, sem dúvida. Eu tenho certeza disso. Eu acho que o atendimento, ele está nessa linha direta de contato com o cliente, né? Então, a partir do momento que tu tem que fazer a prospecção, tu tem que entender do mercado, tem que entender da necessidade do cliente. Então, isso é a relação de negócio, sem dúvida nenhuma. E você, Ju, acha isso também? É o que ele falou, é gestor de contas, né? É a pessoa que está gerenciando, que está lá, que está com a relação direta com o cliente, está no meio entre a agência e o cliente, então acho que isso é primordial. Essa função aí também sofre pressão dos dois lados, né? Pressão da agência e pressão do cliente. Eu brinco que é um sanduíche e a gente é o recheio, né? Verdade. Fica sendo exprimido pelos dois ali. Ainda falando dessa parte de negócio, é gerar negócios, tanto novos negócios como novos negócios com os clientes já existentes, né? Na base. Eu sempre brinco lá na agência que o legal é a prospecção, é legal trazer novos clientes, mas acho que o principal é você cuidar dos que já estão lá dentro, né? E aí cuidar bem, trazer novas propostas, novos negócios que estão lá, que eu acho que isso é primordial também. Até porque trazer muitos clientes imputa em você atendê-los bem, né? Sim. Não adianta encher a casa, tem né? que ter equipe, e de repente não ter equipe ou não entregar aquilo que foi proposto. Você também vê assim, como gerente de contas, eu trouxe as três pessoas com 3 terminologias diferentes da função de atendimento, mas é isso, Matheus, também? Com certeza, eu vejo sim. Eu vejo que dentro da agência, se você não tivesse controle para você saber negociar um prazo, um projeto com o seu cliente, você não vai conseguir isso. Então, fala que o setor é o comercial, mas você tem que ter essa lábia, esse gingado para lidar com o cliente. Eu concordo totalmente. Isso é uma visão importante, porque até eu estava conversando com a Lu, que assim, antigamente a gente tinha a função do contato publicitário, né? Que era quem saía, vamos dizer, para vender. E teve muitos dados que assim, tinham atendimentos que não gostavam de vender, e tinham vendedores que não gostavam de atender, né? Mas o atendimento ele tem que ter essa coisa dentro dele. Vocês não acham esse feeling, isso? né, esse vendedor. feeling do vendedor, esse skill. Sim. A gente estava até conversando aqui antes, Bonelli, que é uma coisa muito bacana, que é o seguinte, eu acho que cada vez que a gente vai num cliente novo, é um mundo novo que se abre pra gente, né? É uma nova oportunidade de conhecer um novo mercado, um novo segmento, e isso brilha aos nossos olhos. Nós do atendimento, nós gostamos muito disso. Então a gente realmente mergulha na realidade do cliente, no que ele faz e de que forma que ele pode se comunicar com o cliente da forma mais mágica, mais maravilhosa possível. Isso é muito gostoso. E um detalhe importante também que o
o Guilherme disse lá na fala dele, que eu concordo, que quando a gente fala que é publicitário, todo mundo pensa que a gente é criativo, né? Ah, você é criativo, você cria tal coisa. Não, a gente é pessoa de negócios, de planejamento, de marketing, né? E que gosta de fazer negócios. E o nosso gol é trazer o cliente, como você bem disse isso. E uma das coisas importantes de quando a gente fala disso, de ser esse homem de negócios e ter essa habilidade, que eu falo assim, o atendimento hoje ele tem que ter conhecimentos específicos, né? Você tem que ter o dom para ser atendimento. Eu até brinco assim, dependendo do criativo, nem é bom você colocar para falar com o cliente, é capaz de você perder o cliente, né? Porque não tem essa habilidade. Esse tato, né? Esse tato com o cliente. E aí ele falou algumas coisas importantes. A gente vai falar muito sobre os skills, mas principalmente de gostar de pessoas e falar com pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, os novos clientes estão em todos os lugares, né? Como que vocês lidam com isso? Essa coisa de também buscar os novos clientes e atender com o que tem aqui e esse gostar de pessoas, esse relacionamento. Eu acho que hoje o marketing em si, ele está muito relacionado a pessoa com pessoa, né? O marketing one-to-one. Então, se a gente não tiver esse contato próximo com o cliente, a gente nunca vai conseguir entender o que é o negócio. A gente tem que se envolver, a gente utiliza muito isso na agência. Se a gente não entender 100% o que é o cliente, a gente nunca vai falar, esse é o meu cliente, eu cuido do meu cliente. Não tem como falar isso se a gente não se envolver com o nosso cliente. Essa coisa da organização, obviamente porque muitas coisas de muitos clientes. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês como gerentes de contas, e você que está prospectando um cliente, quantos clientes o atendimento consegue atender bem? Depende da complexidade, do tamanho da verba. Como que é isso? Isso depende muito também do tamanho da agência e por aí vai, né? Lá na New Mind, a gente acaba atendendo sempre vários clientes ao mesmo tempo. E assim, com a organização você consegue atender, né? Isso então, é um ponto fundamental, né, Ju? Isso. Então assim, você se organiza, eu brinco lá com o pessoal, eu tenho agendas, eu vou ticando as coisas que eu vou fazendo, o e-mail que ainda que eu não fiz, tá sempre aberto para eu conseguir responder. E acho que primordial também o atendimento é você sempre responder ao seu cliente rápido, sabe, no momento que ele precisa. Então a gente sempre tá lá, Posso fazer um contraponto aqui do que você disse? Claro. O atender rápido. O cliente acha que por causa do smartphone você tem que estar ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, e se você demorar 2 minutos para responder, aconteceu alguma coisa, vou ligar na agência, tá desespero. E liga. Fora o WhatsApp. Fora o WhatsApp, né? Ainda agora tem atendimento por WhatsApp, por Skype. Também tem que controlar um pouco o cliente, né? Sim, precisa. Senão a gente não fica, pode falar. Não, senão a gente não consegue fazer realmente o trabalho, né? Se a gente fica também o tempo todo, não consegue. Mas eu acho primordial esse contato. Óbvio que é importante responder rapidamente o cliente, mas assim, é que tem cliente que acha que assim, ele é único. 3 horas da manhã com uma ideia, ele te manda e quer que você responda, né? É um pouco isso. É verdade. E eu acho que também o tempo que tu dá para o cliente, para ele parar para pensar, porque assim, é muito rápida essa interação, né? De te envia um WhatsApp e já me responde. Mas se tu dá um tempo para ele parar para pensar, ele vai falar, não, peraí, deixa eu pensar o que eu vou perguntar. Não vou ficar incomodando o tempo todo, né? Se tu dá uma resposta muito pronta, assim, ele vai falar, vou perguntar tudo de migalhinhas. E aí realmente tu não consegue produzir. Fica aquela bagunça, né? E até porque é uma das coisas importantes, a gente está falando aqui, obviamente, no grande ABC, como a Ju falou, com agências com uma estrutura um pouco menor, a Insane e a New Mind talvez aqui um pouco maiores. Sim. Mas nas agências grandes, o departamento de atendimento chega a ter 30, 40 pessoas atendendo uma conta, em virtude daquele volume gigantesco. Você é gerente de contas, como que você organiza as suas contas? Então, como ela comentou, eu também atendo bastante clientes, não tem como negar isso, mas isso parte desde o envolvimento. Eu tenho uma planilha de jobs que são, como eu atuo estrategicamente junto com o planejamento, então eu estou sempre ligado no que está acontecendo com o meu cliente. Então eu tenho todos os planejamentos junto comigo, 6, 7 clientes, eu tenho tudo isso comigo. Então eu não me perco, eu tenho tudo uma planilha do que vai rolar essa semana, o que vai rolar amanhã, depois. Então essa organização tem que ser diária, você tem que bater tudo o que está acontecendo, tudo o que não está acontecendo. Em relação a responder rápido, eu acho que é doutrinar os clientes. Com o tempo, ele vai acostumando com o seu atendimento, você tem que mostrar uma autoridade.
E aí, com o tempo, ele vai falar, pô, é verdade, putz, será que ele precisa responder agora? Tem que ter mostrar uma... Até porque tem coisas que são urgentes Exatamente. e tem coisas que não são tão urgentes Exatamente. assim, né? Ele consegue esperar um pouquinho, se você conseguir saber falar, ele vai entender. É a história de parar para pensar o que vai perguntar, né? Exatamente. Que aí Porque tu às vezes doutrina ele que ele fala, não, peraí. Senão fica tudo tão automático. Vou perguntar para atendimento. Pronto. Vou perguntar para atendimento. Isso, é verdade. Ele resolve, isso né? mesmo. E ele resolve, né? Obviamente. A gente vai falar muito sobre isso ainda no segundo bloco, porque tudo entra pelo atendimento. Como tudo sai também pelo atendimento. Então, ou seja, todos os jobs, todo o controle está na mão dessas três feras aqui. Bom, antes de a gente ir para o intervalo, um recado gastronômico importante, o Tantra ABC em São Caetano do Sul, uma experiência gastronômica incrível, convido você a visitar e também a saborear as sobremesas do Tantra, uma mais gostosa que a outra, Angel Kiss, que é um chocolate, vem uma calda aqui que é fantástico. Vá lá conhecer e tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta debatendo o atendimento publicitário nas agências de comunicação. Esse comercial é muito bom, né, gente? Muito bom. Eu sempre passo isso para os alunos também. Isso, quando a gente fala, estuda um pouco sobre consumo, esse é um comercial que eu sempre passo. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema, lembrando que o nosso programa foi gravado, então a gente está com perguntas dos nossos telespectadores e internautas que enviaram ali durante a semana para a nossa página do ABC da Comunicação e estão concorrendo ao livro Negociações Internacionais, oferecido pela livraria Leitura do Golden Square Shopping, o jantar no Tantra ABC em São Caetano do Sul e o kit do ABC da Comunicação. Antes de passar para as perguntas, eu tenho sempre uma definição que o atendimento tem que ser o cliente na agência e ser o cliente dentro da agência. Agência no cliente. Né? Agência no cliente e o cliente na agência. Ou seja, defender os interesses do cliente quando está dentro da agência e defender os interesses da agência quando está dentro do cliente. Hoje em dia, como vocês olham a relação dos clientes com o atendimento? Até porque hoje, como eu disse, o atendimento tem assumido o papel de líder das agências. A maioria dos presidentes de agências vem da área de atendimento, não mais da área de criação. Vem se tratando mais isso como um negócio. Como que vocês olham essa relação do atendimento, até porque todos os jobs entram pelo atendimento, como que vocês estão olhando, como o cliente enxerga vocês e essa função tão importante? Então, eu acho que o cliente, ele entende realmente que o atendimento, ele tem que chegar até o cliente e entender qual é a dor do cliente, né? Porque o cliente, ele tem uma dor. E essa dor, ela precisa ser atendida, ela precisa ser sanada. Então, o primeiro ponto que a gente trabalha muito no Incandescente é de entender qual é a dor do cliente e, a partir daí, mostrar as melhores soluções em conjunto com o cliente. Então, não é uma coisa de uma mão só, não é uma via única, né? Então, a gente vai lá, explica para o cliente e ouve primeiro, explica para o cliente, olha, nós temos essas soluções, o que você acha da gente por aqui, por ali, traça uma estratégia e aí ele se sente confortável. A ideia é ele se sentir confortável e saber que aquele planejamento está feito para ele. Isso eu acho que é muito importante e isso é essencial no atendimento, principalmente nessa área comercial, que é a área que eu fico à frente dentro da agência. E tem uma coisa que eu acho importante quando você falando disso, eu sempre digo assim, o bom atendimento sabe compreender o momento empresarial do cliente. Né? Porque às vezes ele está abrindo uma nova unidade, fabril, então não tem tanto verba para fazer investimento, vai ter daqui 1, 2 anos. Precisa entender um pouco o momento do cliente, né, Matheus? Sim, exatamente. A gente sempre conversa isso, tem muitos clientes que chegam, pô, quero fazer um negócio agora, pô, achei muito legal. Não, calma, vamos estudar, vamos entender o mercado, será que esse é o melhor momento? Você tem que saber ter esse feeling para falar, meu, agora não é o momento certo. Assim você mostra uma maturidade, você mostra que aí você sabe, ele fala, pô, é verdade, não era bem o que eu estava pensando. Até porque eu sempre digo o seguinte, que o atendimento hoje,
como eu disse, além de ser o mais importante dentro da agência, ele é o que tem que ter o conhecimento profundo de todas as áreas. Porque se você vai vender um serviço, você tem que conhecer o que você está vendendo. Então, o mídia, ele precisa conhecer só de mídia, né? O planejamento, apesar que na minha visão o atendimento é planejamento, o planejamento é atendimento, mas as agências que separam isso, só planejamento só entende de planejamento, criação só criação. Só que o atendimento tem que entender de tudo e em profundidade para discutir com os especialistas da agência e para vender esse serviço. E aí eu respondo a pergunta da Cássia Farina, que ela pergunta o seguinte: quais são as habilidades que o atendimento tem que ter? Então, isso é importante mesmo, porque o relacionamento, ter esse feeling com o cliente é primordial, né? Saber falar, saber explicar e se posicionar perante o seu cliente. Você tem que entender de todas as áreas, que seja um pouco, mas você precisa entender. Você precisa saber como falar também com quem está dentro da agência, não é só o cliente, mas a gente tem que saber falar também com a criação, quem está fazendo o job, quem está realmente pondo a mão na massa. Você precisa saber posicionar isso, o dom de brifar, que é primordial também. Então, eu acho que são algumas habilidades assim que você vai conquistando com o tempo e principalmente com os clientes que você vai carregando ao longo da sua trajetória. Querem complementar, Lu? Eu acho que uma coisa muito bacana dentro disso tudo é o seguinte, trabalhar com paixão, né? Eu acho que quando a gente trabalha com paixão, a gente consegue fazer essa integração com uma facilidade muito grande. Porque a partir do momento que tu te apaixona pelo que o cliente faz e quando tu traz isso para dentro da agência, tu consegue passar isso para a criação de uma forma apaixonante. E a criação consegue traduzir essa paixão, esse glamour nas peças publicitárias. E o resultado é maravilhoso. Então isso é uma coisa que a gente faz muito na agência, trabalhar com amor. Eu concordo muito com o que você está falando, que assim, eu acho que a vibe do cliente dentro da agência é o atendimento que dá. Exato. Né? Vestir a camisa, se você já né? chega falando mal do teu cliente, não gosta... Se você não entra o jeito que você coloca o teu cliente dentro da agência. Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais. Com certeza. Ainda falando sobre essa questão das habilidades, você falou falar bem, conhecer de todas as áreas, ser organizado. Tem um ponto que eu acho que é fundamental, que é saber, você faz o pedido para criação, para mídia, planejamento, volta. É saber reconhecer se aquilo atende ou não o briefing, né? É o feeling, é o que a gente fala muito do feeling. Você tem que conhecer o seu cliente. Se você conhece o seu cliente, você sabe se aquilo vai atender a necessidade dele. Até porque você que está briefando aquilo que você quer, né? Então você tem que saber se aquilo atende, né? Eu acho importante também, o atendimento ele tem que saber passar o feedback para a sua criação, né? Então, eu acho bem primordial isso, a gente briefou a criação, eles trouxeram a resposta. E se não for aquilo que você pediu, como passar isso, né? Como falar que não tá bom de um jeito que eles não vão ficar chateados, né? Eu acho isso importante. Olha, eu tenho ainda uma não coisa é fácil. Assim. Não é fácil, mas às vezes tem que deixar chateado mesmo. Né? Vai com chateação mesmo. Vai, né? tem que... E aí que a gente fala das grandes brincadeiras, das brigas entre criação e atendimento. Mais uma pergunta, a Flávia de São Bernardo mandou uma pergunta, e aí eu vou passar diretamente para a Lu, porque, é claro, vocês podem complementar, ela diz assim: é função do atendimento vender a agência? Ou seja, ele que tem que sair vendendo a agência? É função dele? 100% sim. 100% sim. Eu acho que o atendimento, e aí eu vou dizer uma coisa para ti, que eu acho que é uma colocação, não sei se é uma coisa nova de mercado, mas eu tenho isso muito comigo, que é assim, atualmente, o mercado ele demanda uma abertura no atendimento, né? Então eu estava até comentando com a Gia aqui que eu acho que tu tens o atendimento comercial, propriamente dito, e tem um atendimento que faz esse intercâmbio entre o atendimento comercial e a agência, né? Eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito forte no mercado. Por quê? Porque a gente cada vez mais tem que prospectar e não dá para fazer tudo, senão tu não faz um serviço bom. Então, o comercial, sim, sai para o mercado e é o atendimento, mas ele é um atendimento comercial. Então, aí, aquela brincadeira que a gente sempre fala, assim, de telefone sem fio, né? Aquela história, porque tu tem que chegar, entender o que teu cliente está trazendo, passar para o atendimento interno e o teu atendimento interno tem que passar para a tua criação. Então, é um processo um pouquinho maior, mas ele dá um resultado muito maior, principalmente se tu tem foco em vendas.
E uma das coisas que eu acho importante, principalmente quando está falando de crise, você tem que buscar novos negócios. É verdade. E tem que organizar a busca dos novos negócios, mas enquanto a operação dos outros clientes está acontecendo. Então, obrigatoriamente, o departamento de atendimento ele vai ter que ser um pouco maior e vai ter que talvez ter essa divisão, essa busca constante por novos negócios e com quem está atendendo. Ainda em cima dessa questão de vender, obviamente que vender uma agência de comunicação não é tão fácil. Até porque a gente está falando de valores, às vezes, de FII muito alto, você tem que falar com o diretor de marketing, né? E eu falo que é uma venda corporativa, não é uma venda de um produto, é muito mais complicado. Vocês encaram isso dessa forma? E como trabalhar isso, né? Essa habilidade para buscar essa venda corporativa, essa venda mais estratégica? Não, com certeza. Como a gente comentou, o atendimento ele tem que saber de tudo da agência, ele tem que pelo menos saber um pouco. Porque numa hora de uma negociação, se o atendimento não der a certeza do que a agência é, do que a agência pode transmitir para ele, ela não vai passar uma confiança da agência. Pode ser o FII de 30, 40 mil reais. Se você não passar confiança, o cliente não vai confiar em você. Eu acho que esse é o ponto que pega muito nisso. Eu sempre falo que todo trabalho de prospecção é um trabalho de formiguinha. Eu que eu brinco lá na agência. Você começa, se você não tem uma indicação, algo do tipo, você começa pequenininho e lá na agência a gente tem cases de que você começou 2 anos, às vezes, para conseguir alguém, um cliente legal. Consegue, mas é um trabalho de paciência e que você tem que ficar atrás. Até porque não é tão simples você chegar e falar, agora vou ser sua agência. Né? Muito... Tem muitas no mercado e fora que... É difícil você chegar naquele contato, né? E ainda quando a gente fala dessa função vendedora do atendimento, a gente fala muito aqui de planejamento, de marketing, de conhecer a agência. Essa habilidade de vender, obviamente, tá, como a gente falou, em falar bem, saber apresentar, passar confiança, como o Matheus disse. Mas, e aí eu vou um pouco até no que a Lu falou, de ampliar e ter esse atendimento comercial. Vocês... olham, obviamente isso é uma tendência, mas eu não sinto isso em todas as agências ainda, o atendimento se preparando ou fazendo um planejamento da prospecção. Sem dúvida né? nenhuma. Ou seja, vou planejar meu cliente, ok, já está ali dentro. Mas só quando eu preciso, vou atrás de novos clientes. Não existe uma estratégia de médio ou longo prazo. Vocês sentem que falta um pouco isso? Ou seja, ele tem essa visão de prospecção de negócio mais enraizada como parte da sua função? Olha, eu acho o seguinte, lá na Incandescente a gente tem um trabalho muito bacana nesse sentido e a gente realmente pauta os pilares de estratégias de prospecção dessa forma, né? Então a gente inclusive tem um treinamento interno que a gente faz que eu acho bem bacana com os colaboradores, que é o Seller Soul, e a gente foca primeiramente, que situação que está o mercado? Quais são os segmentos bacanas para serem prospectados? Porque a gente sabe que a gente está num país que demanda atenção, né? Então, a gente faz essa segmentação, a partir daí a gente entende cada um dos clientes, faz realmente uma prospecção a fundo, para daí, então, a gente fazer a abordagem ao cliente, marcar uma visita, ir lá, entender a necessidade dele. Mas antes de chegar até ele, a gente já fez todo um trabalho antes. Isso é essencial, até para obter bons resultados. Isso eu coloco isso porque muitas vezes eu vejo o atendimento preocupado em atender os seus clientes, né? Por isso que eu coloquei isso. E a estratégia de prospecção, às vezes, vem meio que ao acaso, uma indicação e não uma dentro de uma oportunidade. Óbvio, isso faz parte do negócio, né? Não dá para descartar isso, mas falta talvez esse planejamento, ou seja, isso é uma das minhas funções. Porque eu digo o seguinte, o povo da criação ficava bravo comigo quando eu tinha agência, o único profissional que sempre tem trabalho na agência é o atendimento. Porque se não tem cliente, a criação não faz nada. Se não tem cliente, a mídia não faz nada. Agora o atendimento vai chegar e ele vai ter que, desde cedo, procurar trazer cliente para todo mundo trabalhar. Então, ele é o único cara que nunca pode falar, estou tranquilo. Ele sempre tem que buscar algo a mais. Ainda colocando nessas questões das habilidades do atendimento, como que você falou uma coisa importante de atender ali o cliente e tudo mais, como fazer uma gestão de crise? Campanha não deu muito certo, cliente ficou bravo, obviamente vai para o atendimento. Tudo explode, né? Tudo explode no atendimento, que vai ser ali o muro, né? Como isso vai entrar dentro da a ponte de contato. Como fazer gestão da crise? É a ponte de contato, né, do cliente. Ele sempre vai vir pra gente. Então, a gente tem que estar forte lá, tá como um muro mesmo para escutar e para... acho que para fazer essa gestão, você precisa entender, né, o que você passou para ele e por que teve essa crise, por que não deu certo.
né? Então eu acho que isso é importante, você estar preparado para entender o que ele quer te passar, para você entender o problema, para ir passar para a agência, Vai um passar pouco para do você que trabalhar. você falou, Matheus, da postura de como certeza. o atendimento se impõe? Se impõe. Com certeza. Porque É o doutrinário, né, que ele falou. O relacionamento, quando ele é saudável, quando ele é estável, por mais que uma campanha deu muito certo, mas uma deu muito errado, o cliente vai saber, falar, puta, mas não deu certo, vamos entender por quê. Vai dar postura, eu acho que é um pouco certeza. isso, porque eu sempre falo que toda agência, pequena, média ou grande, acerta e erra. Com Não tem certeza. agência 100% perfeita. Não tem. Acho que toda agência tem os seus cases de sucesso e seus cases de insucesso. E acho que a postura como você tem perante o teu cliente num sucesso ou num insucesso faz com que ele entenda, né, com você como que vai se conduzir num momento, por exemplo, de crise. Mas sabe uma coisa que eu acho importante, assim, a gente voltando, né, à nossa infância, a mãe da gente sempre diz assim, tu tens 2 ouvidos e uma boca, né? Então, assim, a gente tem que ouvir o cliente. E muitas vezes acontece algum errinho no meio do caminho porque ele queria te dizer alguma coisa e tu atropelou e não ouviu, né? Então a gente tem que parar e ouvir. A gente tem que entender a necessidade dele. E tem uma coisa que você falou que é importante, que às vezes quando o cliente está bravo, você tem que só que ouvir, não adianta você contra-argumentar. Melhor esperar ele passar, né? Desabafar e depois num outro momento você coloca. É isso aí. Bom, antes de terminar o segundo bloco, eu preciso passar as notícias da semana. A Ford criou uma ação em sua conta, pediu para o pessoal do TP, por favor, me ajudar ali e subir. A Ford criou em sua conta no Instagram que as pessoas que são convidadas a enviar uma foto do seu carro para vê-la transformada numa obra de arte. O responsável pelas ilustrações é o artista italiano Carlo Giardina, conhecido por transformar imagens de carros comuns em figuras extraordinárias. Deve ser muito bacana, né? Você mandar a foto do seu carro e transformar aquilo em arte. Né? A gente, na semana passada, falou sobre aplicativos, tem um aplicativo diferente. Legal. A FENAPRO lançou um documento de valorização de publicidade para reforçar a importância da atividade para a economia e a sociedade como um todo. A campanha de divulgação do Decálogo da Propaganda, que será lançada esta semana, inclui ação nas redes sociais e no portal da entidade, além de envio de e-mail, marketing e divulgação na mídia impressa. Só um detalhe importante, nós aqui do ABC da Comunicação temos nos aproximado muito do Sinapro e da FENAPRO, e acho que eles têm um papel importante nessa questão da publicidade na economia. Até porque quando a gente está falando em tempos de crise, a gente vê que muitas empresas erradamente cortam seus investimentos em marketing, aí isso acaba influenciando a agência, influenciando os veículos, e é uma roda de toda a economia que é importante, porque nos momentos de crise que você deve investir em marketing e comunicação para que você possa sair dessa crise. Por isso a gente aposta muito nessas iniciativas como do Sinapro e do FENAPRO. Na próxima quarta-feira, dia 24, será realizado o ABC Meetings 2016. Neste evento, a gente fala de todo o mercado, né? É uma oportunidade para os CEOs das agências do Grande ABC discutirem melhorias para o mercado. Eu tive essa semana até na Gol e a Vivian perguntando o que a gente vai discutir. Coisas que a gente possa fazer para melhorar o mercado como um todo. É um fórum onde iniciativas e ideias podem ser transformadas em realidade e beneficiar o mercado publicitário da região do Grande ABC como um todo. Além disso, nós vamos ter uma palestra com o Átila Francucci, que é um dos grandes profissionais de comunicação do Brasil. Lembrando que o evento é gratuito e voltado somente aos sócios diretores das agências de comunicação do Grande ABC, que você já pode se inscrever, inclusive se você não inscreveu sua agência, pelo telefone 49411377 ou pelo site abcmeetings.com.br. Bom, falado das notícias da semana, eu vou deixar uma pergunta aqui no final do segundo bloco, para que a gente possa, na volta, né, dar o tempinho de vocês pensarem. O Gabriel de São Bernardo pergunta, na opinião de vocês, qual a principal função do atendimento? A gente vai para o intervalo e na volta o nosso time de feras responde a pergunta. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, John?
Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Stop crying. Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Esse é um dos grandes comerciais que a gente tem, eu brinco também está entre meu top 10. Esse é um comercial forte. Quando a gente fala aqui da publicidade, né, do papel da publicidade, e muita gente não entende o porquê que a gente defende tanto a nossa atividade e acham que é só vender produtos e que a gente não tem determinados escrúpulos, uma campanha como essa mostra o papel que a publicidade tem na nossa sociedade. Né? É uma campanha forte essa, né, Lu? É de arrepiar. E vale para todo mundo, viu? Porque dá para entender claramente, apesar de ser uma campanha que está em inglês, dá para entender claramente o exemplo, o exemplo e o que a gente é para os nossos filhos. Bom, no final do segundo bloco, a gente tinha a pergunta do Gabriel de São Bernardo, que queria saber qual a principal função do atendimento. Matheus, na sua opinião. Eu acho que o primeiro passo do atendimento é o próprio entendimento do cliente, mas saber se colocar no lugar do cliente também. Porque quando você entende o cliente e sabe se colocar no lugar dele, na hora de você passar um job, um trabalho dentro do seu trabalho, da sua agência, você consegue mostrar o sentimento, consegue se pôr de uma forma melhor. Até para a criação, para o conteúdo, enfim, criar aquele determinado trabalho. Para você, Ju. Eu acho que é esse entendimento, esse relacionamento com o cliente, porque se você não entende de primeira o que ele quer, né, você não vai conseguir passar para sua agência. Então eu acho que esse é o primeiro ponto e essa acho que é a principal função, entender o que ele quer para você conseguir capacidade transmitir. De entendimento. Eu acho pra que você sim. também, Lu? Eu concordo com todos eles e eu acho que é mais do que isso. Eu acho que muitas vezes o cliente ele tem uma necessidade e ele nem sabe. Ele não consegue nem traduzir aquilo. E aí a gente, como atendimento, consegue ouvi-lo, entender o que ele muitas vezes quer dizer, mas não diz. E aí a gente consegue transformar isso em alguma coisa palpável. Aí ele olha e fala, puxa, era isso que eu precisava. Uma das coisas que eu acho, não sei se vocês concordam comigo, me permitam aqui dar um palpite, a gente está falando, obviamente, de entender o cliente. Obviamente, quando você ouve as dores do cliente, né? A Lu falou muito bem, o cliente está sempre com dor, né? Ele sempre, né? Faz parte, empresário, é assim mesmo, viu? O jogo é esse. É traçar um diagnóstico, né? Exato. É saber de fato qual o problema que ele tem. Ouvi-lo. Você está com um problema na sua distribuição, no seu produto, na sua comunicação, no seu brand. É diagnosticar o problema dele. Eu acho que todo bom atendimento precisa disso, vocês não acham? Com certeza. Eu acho que assim, quando a gente consegue muitas vezes colocar o dedo na ferida, né? Porque a gente coloca o dedo na ferida às vezes, né? E a gente consegue detectar, olha, a tua falha está aqui. Muitas vezes ele acha, eu tenho um site bacana, eu tenho uma coisa bacana, isso funciona. Não, isso não funciona. Tu tá olhando de forma errada, né? E a gente vai lá e bota o dedo e fala, olha, vem cá, senta aqui, vou te explicar. E aí sim ele consegue enxergar por um novo prisma. Até porque a gente só pode dar o remédio certo se a gente sabe qual é a doença certa, Exato. né? Senão a gente não vai trazer o resultado. E ainda complementando com relação a essa questão das habilidades e da função do atendimento, como eu falei, de conhecer, traçar um diagnóstico, tem um outro ponto importante que eu acho no atendimento, que quando a gente fala de ele vender a agência, obviamente está falando de apresentar a agência, mas tem um ponto fundamental que é apresentar as campanhas para o cliente, né? Apresentar as soluções. E eu sempre digo o seguinte, campanhas, já vi campanhas muito boas, mal apresentadas que não foram compradas, campanhas nem tão boas, mas que foi dado um show na apresentação e o cliente confiou, comprou, talvez confiou até na postura. Vocês têm o costume de apresentar campanhas também para os clientes? Sim. Como é que é isso? Sim, exatamente. A gente tem esse costume lá, até por gerente de contas, a gente tem esse contato a mais com o cliente. E apresentar uma campanha, você tem que saber 100% do que se trata. Para você apresentar algo, acho que todos têm que entender exatamente do que se trata para passar para o cliente.
E você tem que mostrar que você sabe. Se você apresentar uma campanha, mas talvez vai dar certo, não sei se vai dar, o cliente não vai comprar a sua ideia. Se você der uma certeza, uma confiança com ele, eu tenho certeza, ele vai aceitar, vai comprar a sua ideia. E tem que fazer meio que um show, né? Tem que o design da apresentação, enfim. Lá na New Mind a gente sempre prefere, se tem a oportunidade de apresentar, vamos para cima. A gente prefere apresentar do que mandar por e-mail. Acho que essa relação, né, de você poder apresentar, de você poder falar, tá algo mais pessoal. Que também é a questão do encantar, né? É algo mais pessoal também, eu acho que resolve mais e você tem que saber dar o show lá na hora, né? Porque eu digo isso porque, assim, muitas vezes pega o briefing do cliente, quando ainda não é um cliente novo, você prepara um projeto para tentar vender para o cliente, você vai vender aquela apresentação, aquele projeto. Eu vejo até que tem agências do ABC que postam coisas dos clientes que ficam felizes com as apresentações, saem da agência ou da reunião felizes com isso e é muito bacana, significa que o trabalho foi bem feito. São os testemunhos, né? São os testemunhos. Dão então é o muita papel do credibilidade. atendimento apresentar, né, e fazer isso. E tem muito, quando a gente falou aqui da postura, que acaba a confiança sendo na agência, mas por meio do atendimento, né? Confia muito no que você como atendimento está levando, né, Ju? Você acaba colocando a sua cara lá, né, com eles. Eu acho que isso é muito legal. Tem clientes que se tornam até amigos, né? Até o jeito de você falar, de você mandar um e-mail, acaba sendo meio pessoal, assim. Então, eu acho que esse relacionamento, essa troca, né, é interessante. E faz parte cultivar esse relacionamento, né, Faz. Ju? Não dá para ser totalmente frio, né, nos dias de hoje, né? Por isso que a gente está falando no início. Às vezes a relação por Skype, vai atrapalhar no dia a dia? Pode ser que sim. Mas, por outro lado, tem essa questão, esse afeto com o cliente, que eu acho que isso ajuda muito no processo. Ainda colocando sobre a função do atendimento, quando a gente fala, e obviamente, de todas essas habilidades e funções de atender, planejar, prospectar, gerir a verba do cliente, entender do negócio do cliente, administrar crise, acho que quem está olhando a gente fala, nossa, vocês são super feras, desistir de ser atendimento, né? Vamos ser criativo, é mais fácil. E, obviamente, a gente está falando de muitas habilidades, né? Ser organizado, saber administrar o tempo. Como desenvolver essas habilidades? Eu acho assim, tem que fazer muito curso, muita palestra de diversas áreas, né? Como desenvolver tudo isso? Porque não é uma coisa, são diversos skills, diversas habilidades. Como desenvolver isso? Eu acho que é muita palestra, muito curso, mas acho que o dia a dia é a melhor coisa, né? Lá com o cliente, o dia a dia com a criação, que eu acho que você vai aprendendo esse tato, esse jeito de atender bem, né? Eu acho que o dia a dia ajuda. E buscar esse conhecimento multidisciplinar, né? Sim. Não só do negócio, Sim, né? Sim. Essencial, essencial. Eu acho que a gente vai cada vez aprimorando mais as nossas próprias técnicas, né? Então, no momento tu fala assim, agora eu vou fazer uma planilha X porque eu acho que vai ser melhor. Aí daqui a pouco tu vai, não, mas agora eu vou me aprimorar mais ainda. Lá na agência agora a gente tem o Scrum, que é todo dia a gente faz 15 minutinhos de reunião para saber tudo que está acontecendo. Então, não pode ter falha, não pode emperrar em lugar nenhum. Isso daí é muito bacana. E você falou de uma coisa muito interessante, que são as reuniões, cada agência tem o seu modelo de trabalho. A Insane postou recentemente uma reunião aí de trabalho, né, de estratégia, reunião interna de estratégia, a New Mind também. Como que vocês, se vocês têm algum método, algum estilo de trabalho dentro da agência para passar para as demais áreas, muitos usam sistemas, obviamente, mas assim, complementa com uma reunião, são reuniões semanais, como que é que vocês controlam isso no dia a dia, durante a semana, vamos dizer assim? Na Insane a gente utiliza muito a agenda compartilhada e sempre, a gente como atendimento, gerente de contas, a gente sempre dá uma cutucadinha, vai ter reunião amanhã, não esquece, tem reunião semana que vem, porque o pessoal é mais ligado, o atendimento tem que estar ligado com tudo, mas a agenda compartilhada ajuda, as pessoas ficam ligadas, na Insane pelo menos funciona. E vocês você faz reuniões com as demais áreas para entender o andamento dos clientes? Exatamente, como que tá, até para um futuro job, vamos juntar conteúdo, criação, para ver como que vai ser o andamento, eu acho que é bom esse alinhamento sempre com o pessoal. Na New Mind? Lá na New Mind a gente tem um sistema, né, que é o que a gente vai trabalhar com orçamentos, propostas e próprio briefing, a gente coloca nesse sistema, mas é primordial a conversa, o descer na criação, sentar do lado, na sala de reunião também, dependendo do briefing, junta todo mundo, cada área e joga lá e vamos ver o que sai, né? Então, essencial isso, né? Essa reunião diária ajuda no processo? Muito. Inclusive, na agência a gente tem uma metodologia que é o Scrum, são 15 minutos, e a gente faz isso daí
Lá fora, a gente tem uma área de jardim muito bacana, então a gente escolhe realmente sair da área de trabalho, assim, oficialmente, né? E nos reunimos ali durante 15 minutos, diariamente, para saber tudo que já aconteceu no dia de ontem, o que tem que acontecer no dia de hoje e de que forma as pessoas têm que interagir para que aquilo aconteça. É muito, muito bom. O resultado é excepcional. E a gente tem falado do conhecimento multidisciplinar, tem o Hugo lá, né, na parte ali de vendas, é uma coisa muito importante buscar essas outras áreas, até porque o atendimento ele vai, de alguma forma, sempre estar estressado, né? Ou seja, ou ele vai ser a barreira do estresse para a agência, né? E tem que saber administrar isso no relacionamento também interpessoal. Controle emocional, né? Com a parte emocional, né? Eu sempre digo isso assim, o atendimento, ele é um profissional de negócios, ele é um businessman, então ele não é simplesmente só alguém que é publicitário. Então você tem que ter um pouco desses skills também para saber. Aí uma pergunta, como deixar a preocupação do cliente na agência para poder desligar, para sair com o namorado, com o esposo, como é? É difícil. Eu até tinha o costume de olhar os meus e-mails quando eu estava fora, eu parei, depois de um tempo eu falei, não, porque tô em casa à noite e não vou resolver o problema dele, né? Então, tem vezes ainda que eu me dou uma enganada, eu vou, atualizo e fico preocupada. Eu não vejo a hora de chegar para resolver, né? Porque parece que o problema é meu, né? É isso que eu sinto. Quando eu tenho aquele cliente e trabalho com aquele cliente, eu acho que eu tenho que resolver porque é o meu problema. Então, eu acho que eu fico preocupada. Até porque assim. a gente sempre fala, né? A agência, e obviamente por meio do atendimento, é uma extensão do departamento de marketing do cliente ou do cliente. Uma outra coisa que eu queria perguntar, a gente está chegando ao final aqui do programa, mas eu queria colocar uma coisa bem importante nessa visão do atendimento. Obviamente, a gente está falando aqui de faturamento, buscar novos clientes, meta, e talvez ter metas de vendas ou analisar faturamento. Sim. Provavelmente na sua reunião interna ali da Insane, quais são nossas projeções de faturamento, que metas vamos atingir. E eu sempre tinha comigo o seguinte, obviamente a gente tem que gerar negócios, nós temos que gostar de dinheiro, mas o interesse do cliente em primeiro lugar. E às vezes não, o que o cliente de fato precisa não é aquilo que é mais rentável para a agência. E muitas vezes está no papel do atendimento, de defender o cliente, se preocupar com o cliente, mas às vezes nem todas as áreas da agência compreendem isso. Vocês concordam com isso? Já chegaram a passar por isso? Muito. Eu acho que a gente tem diversos tipos de clientes, a gente comentou isso um pouquinho atrás, né, que estão em estágios diferentes de evolução. E a gente tem que entender isso e muitas vezes eles mesmos não conseguem ter essa visão. E aí a gente tem que estruturar e falar assim, não, espera um pouquinho, a gente quer fazer tudo isso, mas na verdade só dá para fazer até isso por enquanto. Então vamos devagarzinho. E muitas vezes tu apresenta um projeto super bacana e o pessoal brilha os olhos, né, dentro da agência, mas aí a gente fala, não, espera um pouquinho, isso seria maravilhoso, mas para o cliente não se adequa nesse momento. Então a gente precisa realmente ter esse feeling. Porque eu acho que quando a gente busca somente o resultado financeiro sem olhar isso, pode trazer um resultado bom inicialmente naquele momento, mas não vai ser duradouro. A gente está chegando ao final do programa, eu quero passar os ganhadores. Então a Flávia de São Bernardo ganhou o jantar no Tantra ABC, a Cássia de São Paulo ganhou o livro aqui, Negociações Internacionais, e o Gabriel de São Bernardo levou o kit do ABC da comunicação. Para a gente finalizar, eu queria uma última pergunta aqui. Como atendimento, né, olhando o profissional ali que está preocupado com resultado, com venda, hoje, quando a gente fala dessa questão dos negócios, de buscar os clientes, o atendimento, até que ponto ele é fator decisivo para vocês? Porque a gente está falando de um planejamento, de uma campanha, até qual ponto o atendimento é o fator de decisão da escolha daquela empresa por aquela agência, na opinião de vocês? Eu acho que vai muito desse feeling da pessoa que está do outro lado. É empatia? Eu acredito que sim. Eu acho que isso é um fator importante. Eu acho que se você se deu bem, se a pessoa gostou de você logo no início, tem uma chance maior. Eu acho que a empatia é sim um fator. Porque a gente falou muito do relacional, né? E o Gil sempre fala que 75% da venda de uma campanha é relacional. Porque você está falando, assim, né? Agência com empresa, mas é pessoa com pessoa, né? Eu acho que essa relação... Ou seja, gostei da agência, gostei da campanha, mas não rolou aquele... Atrapalha. A liga com o atendimento, não vai. Atrapalha, com certeza. É mais difícil. Pode ser que vá, mas é mais difícil, né? Muito.
E pra gente, a última pergunta, como manter um relacionamento duradouro? Porque isso é um Eu dos acho pontos chaves, que é um casamento, né? Não tem que falar. Eu acho que você sempre, quando você tiver uma oportunidade, tentar fugir um pouco do trabalho, do estresse, tentar pegar um ponto legal, pô, família, como que você tá? Acho que os meus clientes, eles têm, eu tenho um relacionamento muito bom com eles, tomo cerveja, saio por isso, por eu tentar fugir um pouco, entender, sentir, pô, e aí, como tá a família, legal, acho que isso causa um relacionamento muito bom. Não é só o comercial. Entender o que ele gosta fora do trabalho, Exatamente. né, assim, o hobby dele, você ir atrás disso realmente é Eu legal. tenho pra mim o seguinte, que assim, é você mostrar que o seu interesse nele na empresa não é só comercial. É verdade. Com certeza. Eu brinco que Faz assim, parte, mas não é Sim. só o comercial. eu brinco que assim, que a partir do momento que tu não coloca mais só a tua assinatura digital, mas tu coloca beijo, Lu, Beijos. ali tá feito. Mesmo Tá jeito ali. que você chama cliente, né? Sim. Renata, é a Rê, né? Isso. Isso depende, claro, é um relacionamento que Sim, você vai com criando. certeza. Mas acho que isso ajuda. Perguntar se a filha dela tá boa. Exato. Isso mesmo. Até porque, como eu falei, vamos acertar e errar juntos, né, com os clientes. Bom, a gente está chegando ao fim do programa, eu queria passar aqui um kit do ABC da Comunicação para o Matheus. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Mande um abraço a todos os insanos lá, os 7 sócios. E fala que eu aguardo eles no ABC Meetings, que é muito importante a presença deles. A Insane, que é uma das agências madrinhas também do Trends Day. Obrigado, Matheus. Foi um prazer, Bona, estar aqui hoje. Agradeço aos Insanes por estar representando eles aqui. E a próxima oportunidade de precisar, estaremos aqui novamente. Muito obrigado. Bom, eu quero passar aqui também para a Lu Obrigada. e para a Ju. Obrigada. Muito obrigado por terem vindo. Também agências madrinhas no Trends Day, tanto o Grupo LAN, né, New Mind, o Grupo LAN como Incandescente. Então teremos um time de agências muito interessante lá. Obrigado por terem vindo e a gente discutiu um assunto tão importante que é essa função do atendimento, que é responsável por esse elo entre agência e cliente. Obrigado. Obrigada a você, Bonete, pela oportunidade. E como eu falei, para a gente poder discutir um pouco dessa área, para ver que todo mundo sente a mesma coisa, né? Acho que isso é legal. E ver que atendimento é uma das áreas mais importantes, viu? Não é só criativo, mídia, não. Atendimento hoje é muito importante. Obrigado, Lu. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e debater com vocês isso, porque eu acho que é um tema muito bacana e eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir nisso, porque comercial não para, né? Atendimento não para. Então, obrigada Nós até mesmo. do ABC da Comunicação, a gente vem aí com uma série de novidades que vão ser apresentadas no ABC Meetings e uma delas é um pouco da área de cursos aí nessa área de atendimento e demais áreas da comunicação e do marketing. Bom, eu quero agradecer aos nossos parceiros, o restaurante Tantra ABC, a livraria Leitura do Golden Square Shopping, a ABC Com Editora, a R Rubio Marketing Concept, a Neo Search Inteligência Mercadológica e a Arebo Comunicação. Na semana que vem a gente volta de novo ao vivo com a sua participação, debatendo mais do mercado da comunicação e do marketing. Um abraço e até lá.